Pessoal, então, primeiramente, muito bom dia. Né? Espero que vocês estejam gostando do congresso. Né? Vai ser um evento bem legal, bem bacana aí nesses 3 dias. E qualquer dúvida após a palestra, a gente vai estar à disposição também. Beleza? Começando, eu vou fazer uma breve apresentação sobre minha pessoa. Né? Então, atualmente, eu estou alocado na parte do comercial de malte, na função de especialista, mas também atuo como um pilar na cervejaria experimental, né? Até eu destaquei o mapa do Brasil porque eu atuo em 5 regiões diferentes, né? No estado de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então eu ajo em conjunto com a representação, fazendo parte do corpo técnico dessa representação. Né? As outras 2 fotos eu retratei primeiramente a finalização do curso técnico em cervejaria, né? Então em 2003 eu me formei como mestre cervejeiro e também em 2022, antes de entrar nesse mundo cervejeiro de fato, eu fiz o trainee na maltaria, né? Então eu tenho uma bagagem, querendo ou não, nova, mas com bastante bagagem. E hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos bem importantes dentro do uso de maltes especiais no destilado. Né? Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o panorama e o mercado atual, né, e as suas tendências também. Seguindo pela legislação, escolas de whisky, né, alguns estilos que já estão dentro do mundo, né? Falando um pouco do processo sobre moagem, conversão do amido em açúcares fermentescíveis, que eu acho que é um dos pontos chaves que eu vou retratar dentro dessa apresentação. Mostura, né? Então existem inúmeros processos, inúmeras formas de a gente executar um processo utilizando maltes especiais para a gente destilar posteriormente, né? E os tipos de mosto que a gente também pode executar. E a gente finaliza com os maltes especiais na destilação. Então aí eu posso entrar dentro como que eu posso dizer? Dentro da magnitude que a Weyermann tem dentro desses maltes e a Dingemans, né? Claro, a Agrária possui maltes também, a Agrária Destilaria seria um deles, mas ele é muito mais voltado para rendimento do que para congêneres, que a gente fala. Os congêneres, acho que todo mundo já está ambientalizado. Basicamente seria sabores e aromas que a gente consegue extrair dentro da destilação usando esses maltes especiais. E claro, finalizando com as receitas e a degustação, que a gente tem alguns destilados que a gente fez na destilaria experimental aqui para vocês degustarem no final. Então, começando com o panorama e as tendências mundiais, né? Então, o valor de mercado do whisky, em específico, ele passa a 61 bilhões. Claro, isso se for comparado ao mundo da cerveja, né? Os destilados ainda está bem atrás. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, visto que a cervejaria ela já possui uma estrutura para agregar uma destilaria, né? Então seria só um plus. A gente não quer competir com ninguém. A gente quer que a cervejaria, ou destilaria no caso, tenha produtos de qualidade, né? E o nosso consumidor, o nosso consumidor está buscando algo com menos, mas melhor, né? Então geralmente o nosso consumidor vai consumir menos, mas ele quer um produto mais premium, né? Algo inovador, algo que agregue nesse produto, algo novo, né? Então, aí eu até coloquei algumas finalizações criativas em barris diversos. Por exemplo, você fazer um destilado que antes de receber esse destilado tinha uma cerveja ou um whisky diferente, um whisky turfado, né? Então, vai dar características diferentes para esse destilado também. Né? Falando um pouco do mercado brasileiro, né? Então o Brasil está entre o top 10 que mais importa whisky no mundo e está de longe o que menos exporta. Então você imagina que existem destilarias, existe muito espaço para que as destilarias comecem a ganhar espaço no mercado nacional, né? Outra questão também é a ampliação de você, qual momento que você vai degustar um whisky, né? Geralmente você bebe whisky em alguma festa, confraternização, naquele churrasco, e hoje já existem eventos mais técnicos, como eventos de harmonizações, né? Então a gente consegue agregar valor colocando a parte gastronômica junto com a bebida. Então esse é um ponto bem interessante que eu queria enfatizar para vocês, né? E uma outra pegada que também está sendo retratada na outra palestra é a questão da nacionalização, né? Então, produtos que são nacionais vão começar a ganhar muito mais peso no mercado atual, né? Então, seja por madeiras, né, amburana, por exemplo, na questão dos destilados, daí não poderia ser chamado de whisky, também vai ganhar muito mais força nos próximos anos. Beleza? Passando para a legislação, o que a legislação diz sobre o whisky no Brasil, né? Então,
é permitido uma graduação alcoólica de 38% a 52%, certo? A matéria-prima é um destilado de cereais maltados ou não maltados, né? Então aqui na cervejaria, na destilaria experimental, o nosso carro-chefe é um malte de cevada, né? Então seja ele especial, seja ele não especial. E ele é permitido adicionar álcool etílico potável em alguns casos, né? Porque a legislação existem 4 classificações para o whisky. Água, né, para redução alcoólica, então geralmente você matura esse destilado em concentrações maiores, até para extrair um pouco mais da madeira, né? Então quanto mais álcool, mais extração da barrica você vai ter. E também em alguns casos é adicionado o corante caramelo para fazer essa correção de cor. E aqui a classificação que eu disse posteriormente, né, anteriormente na verdade, né? Então existem 4 categorias. Whisky puro malte, whisky blendado ou cortado, como diz na linguagem portuguesa, né? Whisky de cereais e o bourbon, né? Então o whisky puro malte ele tem que ser um uso exclusivo de malte de cevada. Também tem que ser envelhecido, né? Então geralmente para você chamar a bebida de whisky, ela precisa ser pelo menos armazenada por 2 anos em barrica, né? Aí o coeficiente de congêneres, ele tem um valor, congêneres, né, tem que ter um valor de congêneres acima do permitido, né, então questão de aroma, sabor, tudo isso. E quanto os maltes especiais, ainda mais que aquelas moléculas de reação de Maillard, quanto mais reação de Maillard, segue uma relação com os congêneres. Então, maltes torrados e caramelos vão possuir mais congêneres que o malte Pilsen, por exemplo. Já o blend de whisky, ele possui uma mistura de 30% de uma barrica de um destilado que foi envelhecido para você conseguir padronizar esse novo, né? Então, pelo menos, você tem que ter 30% desse whisky envelhecido para fazer o blend, né? O whisky de cereais, ele é utilizado cereais diversos, né? Então pode usar trigo, centeio, milho, cevada. E a gente chega no bourbon, que a principal especificação seria a utilização de 51% de milho. E aqui eu coloquei os principais estilos e escolas de whisky que a gente tem no mundo, né? Então, a gente tem o single malt, que ele foi basicamente criado lá na Escócia, né? Então ele é um malte 100% de cevada. Ele tem um perfil sensorial rico em sabor, ele é bem complexo, né? E representa o terroir da destilaria. Então, single malt você pode desenvolver em qualquer lugar do mundo, né? Vai ser diferente da Escócia, vai ser diferente aqui no Brasil, mas provavelmente vai trazer essa nacionalização que a gente quer. O blended Scotch, né? Então ele geralmente usa malte mais grãos diversos, né? Então ele faz um blend entre grãos, né? Fica bem interessante, ele é o mais suave, ele foca em equilíbrio e volume. Já o bourbon, como eu tinha dito anteriormente, ele vai ter um perfil mais doce por causa da matéria-prima, né? Então o milho ele se torna um pouco mais leve, né? E ele tem um perfil mais abaunilhado, que a gente fala, porque ele é geralmente armazenado em barricas novas, né? Então ele não tem interferência de uma bebida, né, que foi colocada anteriormente, por exemplo. Outro que eu vou destacar também é o rye whisky, né? Então quem já bebeu uma bebida à base de centeio percebe que o centeio traz um perfil bem interessante, né, esse apimentado, né? Infelizmente a gente não vai ter aqui na degustação, mas quem tiver a oportunidade vale a pena porque é uma coisa diferente de se degustar. E agora falando um pouco do processo, né? Então essa parte do destilado começa muito antes do que basicamente fazer o mosto, né? Então lá na maltaria, desde a etapa de maceração, malteação, né, e o processo de blend de um malte, ali começa a execução de um malte especial, um malte caramelo, que vai favorecer inúmeros congêneres para a tua bebida. Aqui eu vou dar dicas desses processos aqui. Então a moagem, o processo de mostura e a fermentação, e posteriormente a gente executar esses 3 processos, a gente vai tirar o low wine. O low wine basicamente é a destilação de todo o mosto, né? Então a gente não vai ter separação de cabeça, não vai ter separação de coração e nem de cauda. Então a gente vai tirar o máximo de álcool nessa primeira destilação e a gente vai para a segunda destilação, que aí sim a gente vai tirar um nobre dessa bebida, que é o coração, né? Então cada parte, né, a cabeça rica em álcools superiores, né, pode causar cegueira. A gente vai separar essas partes para que a gente tenha o mais nobre possível dessa bebida.
Na moagem, existem dois métodos, né? Você utilizar o moinho martelo. Moinho martelo, basicamente, você vai moer, fazer uma moagem bem fina. Então você vai moer casca, endosperma, tudo junto, e você vai ter um máximo de rendimento de extrato possível. Claro, eu sei que a realidade de muitas pessoas aqui não vai ter um moinho martelo na sua cervejaria ou destilaria, né? Então a gente vai para a segunda possibilidade, que seria um moinho de rolos. Aí aqui a gente recomenda fazer uma moagem bem fina, de 0,5 a 0,8 milímetros, para a gente aproveitar o máximo do grão, né? Porque existe possibilidade de você fazer a moagem com o bagaço, quer dizer, o mosto com o bagaço, né, esse destilado com o bagaço, ou sem. Beleza? E eu até coloquei um detalhe de não ultrapassar 1,5 milímetros, porque você estaria deixando de... você estaria perdendo extrato nesse caso. Agora, a segunda etapa seria o processo de conversão do amido em açúcares fermentescíveis, né? Essa etapa do mosto eu acho que é uma das mais importantes, no qual a gente vai transformar esse amido, que é uma cadeia gigantesca, bem viscosa, em uma coisa menos viscosa em que as enzimas consigam atuar, né? E aí entra a primeira enzima, que seria a ação da alfa-amilase, né? Então, vocês imaginam a cadeia do amido, a alfa-amilase vai chegar e vai quebrar em pedaços menores, fazendo com que as enzimas possam atuar e o líquido fique bem menos viscoso, né? Claro, a alfa-amilase, como todo mundo sabe aqui do processo cervejeiro, tem seu range de temperatura, né? Então a gente vai ter que entrar nesse range de temperatura e pH para que a enzima comece a trabalhar e que a gente tenha menos tempo, né? Que nem, geralmente a gente deixa 20 minutos no processo cervejeiro, aqui não vai alterar muito, né? Então, mas a gente só tem que fazer esse ajuste de pH e de temperatura. Outro ponto que eu vou citar depois, existem enzimas que podem auxiliar esse processo também. Beleza, a gente quebrou a destrina, quer dizer, quebrou o amido em destrinas, agora a gente tem que quebrar essa destrina, que não vai ser um açúcar fermentescível, em maltotriose, maltose e glicose. E aqui entra a ação de 3 enzimas, a glucoamilase, a beta-amilase, que acho que todo mundo já conhece, e a destrinase limite, né? Então você imagina que agora tem uma molécula de destrina, essas enzimas também vão fazer o processo de quebrar a destrina em partículas menores, né? Então ela vai quebrar as ligações alfa 4 da destrina, né, através das extremidades, e também a glucoamilase ela consegue quebrar as ramificações. Então, geralmente, num processo cervejeiro sem uma glucoamilase externa, essas ramificações ficariam na cerveja, dariam o corpo. Mas no destilado, quanto mais eu conseguir quebrar esses açúcares, melhor, mais extrato eu vou ter. Então, a glucoamilase, a beta-amilase e a destrinase limite são importantes nessa questão. E aqui algumas enzimas que a gente utiliza bastante na destilaria experimental para obter o maior rendimento possível, que é a alfa-amilase termotolerante e também uma glucoamilase, né? Então vocês imaginam que a gente consegue diminuir o tempo e ainda aumentar o extrato que a gente vai ter nesse mosto para destilado, né? E agora eu cito uma pergunta, em qual momento dosar cada uma? Né? Então a alfa-amilase a gente sempre vai dosar na mostura e sempre utilizando essa regra de 0,5 gramas por quilo de malte, né? Ela vai auxiliar todo nessa quebra de açúcar no processo de mostura. Já o Ateno Max, que é uma glucoamilase, a gente vai dosar já no tanque de fermentação, né? Então a gente vai estar cheio de destrina lá, e essa glucoamilase ela vai atuar na temperatura de fermentação, quebrando todos os açúcares, favorecendo o máximo. Então o teu extrato vai zerar. Você vai tirar todos os açúcares possíveis nesse momento e já no tanque de fermentação, sem nenhum risco de perder alguma coisa. Um outro ponto bem legal também é que essas enzimas exógenas, né, externas, elas possuem um pH e uma temperatura, um range de temperatura muito maior, né? Então você não precisa ficar controlando o processo para que a quebra dos açúcares sejam realizadas. E agora entra, acho que o ponto mais importante, né, na verdade, o ponto que tem mais curiosidade, que é o processo de mosto, né? Então existem infinidades de processos que a gente consegue fazer. E o primeiro seria na técnica cervejeira, né? Então a gente iria arriar esse malte, né, em água,
a 40, 50 graus e ia deixar na rampa da beta-amilase por 45 minutos. Então a gente ia tentar secar o máximo possível e ia deixar ainda 72 por 30 minutos, beleza? Aí se você for fazer a filtração, a clarificação, você pode passar pelo trocador de calor e resfriar esse mosto, ou você tem a possibilidade de esperar com uma água gelada esse mosto com um bagaço sem passar pelo trocador de calor. Né? E nesse caso a gente sempre recomenda a utilização da Lallemand Destilamax, que é um fermento para destilado. Né? Então existem 4 Destilamax disponíveis no mercado, né? E posteriormente a gente pode comentar cada um as suas especificações. Um outro detalhe que eu deixei de passar, mas sempre esse mosto tem que ser sem lúpulo, porque pode inibir alguma enzima de atuar em perfeito estado, tá bom? Agora a rampa que foi em homenagem ao Schwartz, né, a rampa Schmitz. Acho que o Schwartz ama essa rampa aí. Mas a rampa Schmitz ela veio se tornando muito mais prática nos últimos tempos, tanto no processo cervejeiro como na destilação. Ela simula basicamente uma decocção. Então você imagina que todo o amido aderente à casca, até 78 graus, ele não vai ser... a enzima não vai conseguir atuar. Né? Então quando você basicamente chega a uma temperatura de 95 graus com o bagaço, as enzimas vão quebrar tudo. Né? A viscosidade ela aumenta, quer dizer, ela diminui com essa temperatura, né? As enzimas vão conseguir atuar e o teu processo vai ser muito melhor fazendo essa rampa de braçagem. Né? Então, basicamente, você faz você arria a mesma temperatura e sobe para 95 graus e deixa por 45 minutos. Aí entra um detalhe, cadê as enzimas? Nesse processo a gente vai precisar de uma enzima exógena. Né? Então a alfa-amilase termotolerante nesse caso é muito importante. E também o restante segue o mesmo padrão. Né? Se você está fazendo com bagaço, você não passa pelo trocador de calor, mas espera já com uma água fria esse mosto. E agora na técnica do destilador, né? Então a melhor das ideias, a melhor das hipóteses, claro, cada uma tem as suas especificações, a cervejaria não consegue fazer de um tipo, vai fazer do outro, mas esse seria um mundo ideal, né? Então, no qual a gente vai arriar a 40, 50 graus novamente, só que a gente vai fazer uma dosagem de 85% do malte moído. Por que não 100%? Porque se vocês vão notar, a gente vai começar, a rampa de destilação é inversa. A gente vai começar a 72 graus. Então, nesse momento, só a alfa-amilase vai estar quebrando o amido em destrinas. Só que é muito mais fácil a alfa-amilase fazer assim, quebrar o amido em destrinas e depois a beta-amilase quebrar as destrinas em maltose e maltotriose do que o jeito cervejeiro que a gente faz. Né? E por isso, depois a gente vai dosar esses 15% de malte agrária destilaria cheio de enzima para que a beta-amilase entre em ação, né? Quebrando todas essas destrinas, muito mais destrinas no meio, para fazer essa liberação de açúcar. Perfeito? Isso falando de uma tina de mostura com aquecimento. Agora a gente vai para um ponto mais crítico ainda, se a tina não tem aquecimento. Né? Então a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora a gente vai arriar 78 graus. Então você imagina que a gente vai dosar um malte, essa temperatura vai cair para 72, 74, temperatura perfeita para a alfa-amilase, né? Dosa os mesmos 85% e depois a gente resfria, né? Então qualquer coisa completa com água gelada para resfriar essa temperatura e dosa os 15% restante do malte de destilaria agrária rico em enzimas. Aqui eu coloquei 2 tipos de mosto, né? Sem bagaço e com bagaço. Porque existem essas 2 possibilidades. Né? Então, sem o bagaço, a gente vai ter um processo muito mais fácil. Né? Até a questão da limpeza depois do alambique, que eu acho que a gente já sofreu bastante lá na destilaria. Né? Mas ela é isenta de sólidos. Né? Então, a gente vai ter um processo muito mais limpo nesse caso. Mas com bagaço, a gente estaria aproveitando tudo. Casca, polifenóis, né? Usado em mistura sem malte, com baixo teor de malte, né? E grãos mistos. Então a gente, nesse caso que vai utilizar o bagaço, a gente pode colocar milho, a gente pode colocar trigo, né? E não precisa fazer a parte da separação. E um ponto bem legal e interessante é que quando você faz essa fermentação, esse destilado com o bagaço, os aromas eles têm muito mais intensidade, que a gente fala. Outro ponto seria o sour mash.
né? Então o sour mash ele é um método, ele é um processo que ele serve para padronizar o destilado. Então você imagina que a gente tem um sour mash, né, um mosto fermentado do último lote, né? A gente vai dosar esse sour mash com a intenção de padronizar o pH, né, padronizar os micro-organismos que vão surgir nesse novo mosto, né, e eles são muitos utilizados nos whiskies bourbons, Tennessee, né? Então é um método que muitas destilarias utilizam, né? Claro, aqui no Brasil eu não sei, mas as destilarias da Escócia, por exemplo, eles seguem, e as americanas também seguem esse padrão. E agora, de fato, a gente entra na parte de maltes especiais para os destilados, né? Então, o que os maltes destilados, né, os maltes especiais trazem para o destilado, né? Eles trazem complexos bem aromáticos, né? Os torrados, por exemplo, trazem café, chocolate, nozes torradas. Os defumados, eles trazem uma complexidade enorme para o destilado, né? Existem até os maltes trufados da Escócia, né? Então, existe uma infinidade de misturas, de complexidade que envolve esses maltes especiais em um destilado, né? E os maltes agrários que a gente pode utilizar são esses, né? Então, o malte de destilaria agrária, como anteriormente eu já falei, ele é rico em enzimas, ele tem muito mais extrato, menos proteína, né? Viena, Munique, trigo, quer dizer, o Viena e o Munique a gente pode falar à parte, né? Eles têm uma coloração um pouco mais forte que o nosso malte Pilsen, ele traz mais congêneres para sua bebida, claro, não tanto como um malte caramelo, um malte torrado, mas também traz esse toque, esse charme também para o seu destilado. E o malte de trigo, ele basicamente ele é limpo, né? Então ele traz leveza para o teu destilado, ele traz um paladar um pouco mais limpo, né? Muito mais similar ao milho nesse caso. Aqui também eu trouxe o laudo desse malte, né? Então só para vocês observarem o rendimento de álcool por tonelada. Então, se a gente tem 1.000 quilos de malte de destilaria agrária, a gente consegue 400 litros absoluto de álcool, né? Um valor até expressivo para o que a gente consegue de retorno, né? Outro detalhe também é a questão da friabilidade, né? Então, a friabilidade, esse parâmetro é maior que o malte Pilsen tradicional, visto que você vai fazer uma moagem muito mais agressiva, com solos fechados, né? E como eu já falei, esses maltes Pilsen mais claros têm notas mais suaves para o destilado. Aqui eu separei os maltes da Weyermann, que é um portfólio gigantesco, né? Mas os principais seriam o Smoked, que fala defumado, né? O Munique tipo 1, o Cara Red, o Melanoidina, o Cara Munique. Aqui a gente já entra no intervalo dos caramelos, né? O Special W, o Cara Aroma, a gente vai ter alguns destilados para usar depois que vão esses maltes aqui, né? Então a base das nossas destilações, dos nossos destilados é base Weyermann, né? E a gente encerra com o Carafa tipo 3, né? Então ele é o mais torrado da nossa composição aí, né? Mas que nem eu já tinha falado, eles têm 24 maltes específicos para destilação. E a gente não vai entrar, mas eles também possuem o extrato, né? Mas segue o mesmo propósito. Aqui também eu vou mostrar um pouquinho sobre a roda sensorial, né? O Special W, que é uma dos maltes mais utilizados para fazer o destilado, né? Ele vai puxar um pouco de casca de pão, nozes, chocolate, caramelo escuro. Aqui eu coloquei a cor, só para vocês entenderem que quanto mais cor, tem uma relação significativa com os congêneres que a gente está dosando nesse destilado. E também a utilização máxima que a gente recomenda é de 30%. O Cara Red, né, então ele é um caramelo de entrada, ele vai trazer um biscoito, um caramelo, uma noz, um mel mais suave, né? Então também a gente recomenda de até 30% da receita. E claro, esse blend de maltes especiais, aí é com vocês. A gente pode brincar com uma infinidade de maltes que vai trazer destilados bem legais também. O Cara Aroma, né, então ele passa até o Special W em cor, né, mas ele potencializa aromas de notas torradas, nozes torradas também, né? E o malte defumado, né? Apesar da coloração bem leve, o malte defumado traz uma complexidade incrível para o teu destilado.
Eu acho que a gente não tem um destilado para degustação com malte defumado. Acho que tem, né, Alex? Tem. Mas a gente usou trigo defumado, né? Então, basicamente vai trazer o mesmo perfil para o trigo defumado, e o malte pilsen defumado vai trazer o mesmo perfil, porque é a questão do defumado, não a questão dos congêneres em si. E aqui também eu quis listar alguns maltes da Dingemans que a gente utiliza para fazer a destilação, que seria o Cara 20, Cara 50, que são 2 caramelos de entrada da Dingemans, o Special B e o Biscuit, que seria o torrado. Então, você pode brincar tanto com o malte da Dingemans como os maltes da Weyermann para fazer o teu destilado, que vai dar um produto bem legal. E aqui umas dicas de receita bem interessantes que a gente já executou na destilaria, né, que é um whisky com notas achocolatadas e caramelizadas. Então, nesse caso, a gente percebe que a gente utilizou malte da Agrária, malte da Weyermann e malte da Dingemans, tudo junto no mesmo pacote, e deu um destilado bem bacana. Aqui a gente já entra em produtos que a Weyermann comercializa, né? Então aqui seria um whisky single malt defumado e com aroma de chocolate, né? Então o malte defumado em grande composição e o cara aroma só para dar aquele toque de chocolate para fechar o pacote. Outro exemplo da Weyermann que ela comercializa, ela tem esse whisky aqui, também é um single malt, que traz complexidade e drinkability bem alto, né? A gente utiliza o Munich tipo 2 e o Cara Red nesse produto. E aqui 2 produtos que a gente também realizou na destilaria experimental, um visando o gosto de chocolate da bebida, né? Então a gente utilizou o Agrária Destilaria e o Cara Munich tipo 2, e o outro a gente tentando puxar um pouco mais a questão do frutado, né? Então a gente usou o Special B para puxar essa questão. Outro single malt agora visando o chocolate amargo e café, né? Então o Cara Aroma ele é bem complexo e traz essas reações entre maltes, né? Então ele linka o Special W com o malte destilaria da Agrária, né? Destilaria da Agrária, para dar uma amenizada e uma suavizada no destilado. E o outro single malt usando 80% de malte Agrária e 20% o Cara Aroma. Agora a gente vai para a etapa mais interessante da apresentação, que seria os destilados. Mas antes eu vou comentar, porque foram receitas que a gente desenvolveu recentemente. E tem alguns casos que a gente teve uma cerveja de um cliente que a gente utilizou basicamente o bagaço dessa receita para fazer um destilado. Né? Então o primeiro seria um destilado padronizado a 41%. Né? Então a gente utilizou 4 tipos de maltes diferentes. Né? O primeiro, um Cara Aroma, melanoidina e o defumado da Weyermann. E para finalizar, aquele toque, o Munich da Agrária. Né? Então a gente utilizou as enzimas exógenas, tanto a alfa-amilase termotolerante, tanto como a glucoamilase no tanque de fermentação. Né? Fermentou com o bagaço, mas destilou sem o bagaço. Então basicamente a gente pegou como que eu posso dizer? A gente separou esse bagaço durante a fermentação, desceu só a parte líquida para o alambique e fez a destilação sem o bagaço. Fez o processo do low wine, né? Então a gente destilou todo o processo até basicamente zerar o álcool na primeira vez, e na segunda a gente fez o new make e maturou a 60%. Aqui todos esses destilados que a gente vai degustar estão padronizados em 40%. O segundo destilado, ele foi uma junção de 2 maltes, né? Então basicamente a gente usou o base da Agrária como 80%, né? E a gente deu o toque com o Cara Amber, né? E a gente seguiu o mesmo processo, né? Fez o destilado usando o processo de low wine e depois fez o processo do new make, padronizando também em 40% no final. E essa basicamente é o grand finale, né? Então a gente fez uma cerveja, uma Imperial Russian Stout, utilizando todos esses maltes. Pegou, né, basicamente a gente não utilizou água de lavagem nesse caso. Então imaginem, uma Imperial Russian Stout de 23 plato, o quanto de açúcar fica nesse bagaço retido, né? Então a gente tirou todo esse bagaço, jogou no tanque aberto, dosou a água até adequar a temperatura de 30 a 34 graus, né? Dosou uma glucoamilase para quebrar todas as destrinas e açúcares disponíveis e fermentou. Jogou para o alambique e fez um destilado de um bagaço de uma cerveja que a gente executou. Né? Então é um caso bem legal. Né? Esses 3 casos vão estar aqui para degustar. E agora eu abro
a degustação para vocês. Fechou? Vocês podem vir pegar um copinho. Eu vou precisar de assistência de 3 pessoas, o Gustavo, a Isa e o José. E daí cada um, se vocês quiserem degustar 3, 2, mas acho que esse caso foi o mais complexo que a gente executou. Perfeito? Obrigado.